Olá, que bom ter você aqui para mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, EJA 7ª etapa, e nesse momento convido você a vir comigo conhecer o que temos planejado para esta aula. A nossa aula de número 23 tem como objeto de conhecimento áreas de figuras planas com detalhamento em área do círculo e comprimento de sua circunferência. Então, agora é aquele momento que você ali já organizou o seu material com toda certeza, vai colocar o celular no silencioso, vai pegar a atenção, senta aí do seu ladinho para iniciarmos então a nossa aula. Iniciamos então a nossa aula justamente aqui, num parque de diversões, como você vê, mas matemática e diversão é sim muito e nem te conto. Mas como nós vimos ali no nosso detalhamento, vamos estar estudando sobre as circunferências e o nosso local aqui de iniciar a aula é bem propício a isso. O que é que a gente enxerga aí ao nosso redor? Várias rodas gigantes, não é? E de vários tamanhos, como você vê aí. Afinal, na verdade, são 2 tamanhos e isso aí retrata a aplicação de circunferências no nosso dia a dia. Por que isso? A circunferência é uma das formas básicas estudadas ali na geometria euclidiana, fornecendo a base para muitos conceitos geométricos aí mais avançados. E a roda gigante, como eu acabei de mostrar para vocês, é um exemplo prático, não é? Que a circunferência desempenha aí um papel importante nas nossas vidas. Mas para começarmos aí a falar sobre circunferência, vem comigo ver a definição de olho na tela. A definição de circunferência nos diz o seguinte: a circunferência é uma figura geométrica plana que consiste em todos os pontos, não é? Em um plano que estão ali a uma distância fixa. Vamos ler de novo. Uma circunferência é uma figura geométrica plana que consiste em todos os pontos ali em um plano que estão a uma distância fixa. Então, grave esse detalhe aí. E essa distância fixa, é chamada de raio de um ponto central, e este ponto central é chamado de centro. Traduzindo isso aí para vocês de uma maneira mais prática, a circunferência simplesmente é uma linha ali redonda perfeita. Agora vamos traduzir isto que nós acabamos de ler nesse desenho. A circunferência é uma figura geométrica que consiste em todos os pontos que estão ali no plano, que estão ali naquele espaço onde nós vamos desenhar a circunferência, e esses pontos estão a uma mesma distância de um ponto central. Então, você perceba aí que esta linha verde representa ali todos os pontos que estão à mesma distância do centro, que aí nós representamos pela letra O. Então, o ponto que se encontra aqui, o ponto que se encontra aqui na linha verde, este ponto que se encontra na linha verde, não esqueça que os pontos que nós estamos nos referindo são os pontos que se encontram aqui na linha verde. Eles se encontram à mesma distância do centro O. E essa distância aqui na circunferência, ela é chamada de raio, que no nosso desenho está aí simbolizado, representado pelo azulzinho. E tem em cima o R, então aqui é o raio, tudo bem? Mas quando nós falamos aí de circunferência, nós precisamos conhecer os seus elementos principais. O primeiro é o raio. O raio é a distância do centro de uma circunferência até qualquer ponto na própria circunferência. Ele é denotado pela letra R. Todos os pontos da circunferência estão à mesma distância do centro. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tiver um ponto bem aqui, a nossa circunferência tem um ponto P, como nós já havíamos aí indicado, né? Já veio indicado. A distância de P até o centro O é chamada de raio. Sempre vai ser assim. Se eu tiver aqui um ponto S, a distância do ponto S até o centro também é chamada de raio e vai ter o mesmo valor deste raio que já se encontra aqui, ou seja, o valor do raio é constante, é fixo, não muda. Independente do ponto ali que você vai ter na circunferência, a distância desse ponto até o centro vai ser o mesmo. Então, se eu tiver um outro ponto bem aqui, que eu vou chamar de M,
a distância desse ponto M até o centro também vai ser chamado de raio. E raio, se você perceber, faz parte da vida de quem anda de bicicleta. Se você for ali na rodinha da bicicleta, você percebe que aqueles ferrinhos ali, eles têm todos os mesmos tamanhos, ali o mesmo tamanho, para chegar até lá a parte do pneu, né? A parte da borracha. Tudo bem? Então, ali é uma representação fidedigna de uma circunferência e raio. Mas avançando aqui para o segundo elemento, nós temos o diâmetro e ele é representado pela letra D. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma linha que passa pelo centro de uma circunferência e conecta dois pontos opostos na própria circunferência, tá? Ele vai atravessar a circunferência, vai de uma ponta a outra, mas o que diferencia é que ele passa pelo centro. É essencialmente o dobro do raio. O diâmetro é denotado pela letra D. Então, bora entender isso aqui melhor? Você lembra que há pouco nós estávamos vendo a definição de raio? Qual é a definição de raio? É aquela distância que vai ali do ponto até o centro. Então, isto daqui é um raio. Do ponto A até o centro é outro raio. E o que nós vemos aqui na definição de diâmetro? Que o diâmetro é uma linha que passa pelo centro. Está aqui a linha que vai de A até E. Vai passar pelo centro. E esta linha, se nós aí apurarmos bastante o nosso olhar, nós vamos ver que ela é formada ali, raio com outro raio. E isto é o nosso diâmetro. Então, daqui sai a relação que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Já que nós chegamos aqui que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, bora fazer um exemplo rapidinho para trabalhar melhor, não é essa igualdade na gente? Imagine que o raio meça 4. Se o raio mede 4 aqui do ponto E até o centro, aqui em cima também ele vai ter o valor 4, porque o valor do raio é fixo, é constante, não muda, tudo bem? Então, em uma circunferência que o raio aí mede 4, qual vai ser o valor do nosso diâmetro? Então, usando aqui esta igualdade, o diâmetro será 2 vezes o raio, que é 4, que o diâmetro será 8. Tudo bem? 8 centímetros, 8 metros, 8 milímetros, depende ali do que a questão vai nos trazer. E agora, avançando ainda nos elementos, nós temos o arco. O que é um arco numa circunferência? O arco de uma circunferência é uma parte de sua circunferência. É uma fatia, vamos dizer assim, não é? Ou seja, é uma porção da sua borda. Então, deixa aqui eu voltar e fazer uma correção. O arco de uma circunferência é uma parte, na verdade, da sua borda. Não vai ser a fatia, porque nós estamos falando de circunferência, tudo bem? E já já a gente vai ver essa diferença entre fatia e borda. O comprimento de um arco, de uma circunferência, é determinado pelo ângulo central que o arco subentende no centro da circunferência, bem como pelo raio da circunferência. Complicou? Complicou. Vamos traduzir? Então vem comigo. Eu voltei aqui a circunferência, aqui na cor verde, como nós estamos observando. Nesta circunferência, irão ser marcados ali 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Tudo bem? Quando se marcou aí o ponto A e o ponto B, o que é que se percebe? Se percebe que ali se forma uma parte menor da borda e se forma também uma parte maior ali, ó, da borda da circunferência. Essa linha amarela, quanto à linha vermelha, são arcos. Mas só que há o arco menor, como a gente percebe aí, e que diz aqui o arco AB, e há o arco maior, que é ali na cor vermelha. Tudo bem? Mas a distância de cada ponto até o centro da circunferência, como nós vemos aqui, a gente sabe que mede o raio. Tudo bem? Como eu determino a medida desse arco? É determinado pelo ângulo central. Quem é o ângulo central? É esse alfa que você vê bem aí. Por que ângulo central? Porque o vértice desse ângulo aí, a pontinha desse ângulo, está justamente ali
no centro da nossa circunferência. Então, por esse motivo, esse ângulo é chamado de ângulo central. Mas para ficar melhor trabalhado, pense o seguinte agora. Vamos supor que você está diante de uma questão que diz assim: sabendo que o ângulo central tem medida igual a 38 graus, porque ângulo, a unidade de medida é o grau. Então, sabendo que o ângulo central alfa nesta circunferência mede 38 graus, qual a medida do arco AB? Você, como um bom aluno que não perdeu essa aula, já sabe o quê? Que o comprimento de um arco é determinado pelo ângulo central. Então, o arco AB aí, o arco AB vai ter qual medida? 38 graus. Tranquilo? Trabalhado? Mas antes de nós sairmos aqui dessa tela, deixa eu te dizer o seguinte. Quando nós falamos em circunferência e em círculo, nós temos que saber aí a diferença entre eles. Tudo bem? Não vá confundir diferença com circunferência com círculo para não dar erro. A circunferência, um exemplo clássico, é o anel. Quando se tem um anel, o que é que se preocupa? Nós nos preocupamos somente ali, não é? Com a volta, que é para ver se cabe, se é do tamanho certo do dedo. Mas quando nós temos um círculo, nós nos preocupamos com a volta, ali com o contorno, mas também com o centro. Então, a circunferência, um exemplo clássico, o anel. Círculo é um exemplo clássico, uma moeda. A moeda ela não pode ser oca, ela não pode ser ali só o contorno, ela precisa ter sim ali o recheio, o miolo, para que a gente consiga visualizar qual valor ela tem. Por isso que naquela parte que eu falei ali de arco, eu voltei e corrigi a minha fala. Eu falei ali é fatia. Não existe fatia naquilo que não tem recheio, naquilo que não tem miolo. O arco se refere ali somente ao contorno, a um pedaço ali da borda da linha que forma a circunferência, tudo bem? Mas agora nós vamos ver aí um VT sobre a circunferência no cotidiano que vem mostrando várias aplicações dela. Então, de olho na tela, vamos acompanhar. A circunferência é uma forma geométrica muito presente no nosso cotidiano. Vejamos alguns objetos que têm essa forma e descubra o porquê de ela ser ideal para esses usos. Transportes, rodas de veículos, carros, bicicletas, caminhões e outros meios de transporte utilizam rodas com formato circular para facilitar o movimento e absorver impactos. Volantes. O volante de um carro, por exemplo, tem um formato circular para permitir um controle mais preciso e intuitivo da direção. Engrenagens. As engrenagens, componentes essenciais em diversos mecanismos, possuem formato circular para transmitir movimento e força de forma eficiente. Construção. Tubos e canos. A maioria dos tubos e canos utilizados em instalações hidráulicas e de gás possui seção transversal circular, o que proporciona mais resistência à pressão e facilita o fluxo de fluidos. Colunas e pilares. Em algumas construções, colunas e pilares podem ter seção transversal circular para distribuir o peso de forma mais uniforme e oferecer maior resistência. Indústria. Peças mecânicas. Diversas peças mecânicas, como rolamentos, eixos e polias, possuem formato circular para facilitar o movimento e reduzir o atrito. Moldes. Moldes para a produção de objetos diversos, como garrafas, copos e peças de plástico, muitas vezes possuem formato circular para facilitar a moldagem e a extração da peça. Natureza. Troncos de árvores. O tronco de muitas árvores possui seção transversal circular, o que proporciona maior resistência aos ventos e à ação de outros elementos naturais. Órbitas planetárias. Os planetas se movem em torno do Sol em órbitas aproximadamente circulares. Objetos do dia a dia. Relógios. Os relógios de ponteiros possuem mostradores circulares, facilitando a leitura das horas. Moedas e cédulas. A maioria das moedas tem formato circular, enquanto algumas cédulas possuem cantos arredondados. Espelhos.
Espelhos redondos são comuns em diversos ambientes, como banheiros e salas de estar. Bem, vídeo super esclarecedor, mostrando aí as aplicações das circunferências no nosso dia a dia, mas agora vem aqui comigo e vamos juntos ali atrás de características básicas da circunferência. O que é observado em todas elas? Formato. São sempre ali redondas, são sempre perfeitas. Tem uma outra característica básica que você deve ter percebido. Qual foi? O centro. Exatamente. Tanto que naquela imagem ali do relógio, você percebe que há um pino bem no meio que segura os ponteiros e todas as circunferências possuem ali o centro. Qual é a outra característica básica? Tamanho. Elas vão ter sempre a mesma forma, redondinha, mas os tamanhos ali, como nós vimos, eles podem ser variados. Mas como nós estamos ali falando de circunferência, há um passo ao item no estudo delas ali que é muito importante, que se chama comprimento da circunferência. Então, vem comigo agora conhecer um pouquinho mais. Avançando aí no nosso estudo, nós vemos que o comprimento da circunferência, também conhecido como perímetro da circunferência, cuidado que alguns livros se referem assim, perímetro da circunferência, tá? Ah, eu fui estudar, eu não achei comprimento da circunferência, então eu não consegui fazer exercício, deixa de papo furado, que você pode encontrar com o nome de perímetro da circunferência. Tudo bem? Então, o comprimento da circunferência é a medida total ao redor da borda de uma circunferência. Tranquilo? Para calcular o comprimento da circunferência, podemos usar a fórmula básica: comprimento é igual a 2 que multiplica π, que multiplica r, e quem é quem nesta fórmula? C é o comprimento da circunferência, π é um número, tudo bem? E é uma constante matemática que tem aproximadamente o valor igual a 3,14159, mas só que aqui, no estudo da circunferência, a gente vai cortar esse número. E os livros e as provas também, não é? Os vestibulares, eles também cortam esse número, eles trabalham ali com o valor aproximado, porque o valor do π é infinito, tudo bem? Eles trabalham ali com o valor aproximado do π de 3,14. É um valor adotado para facilitar os cálculos. E R é o raio da circunferência, tudo bem? Mas vamos ver aqui um exemplo para se aplicar isto. Olha aí. Calcule o comprimento de uma circunferência com um raio de 5 unidades. Para calcular o comprimento, nós vamos usar essa fórmula aí. C é igual a 2πr. Mas vamos pensar aqui. Professora, se a circunferência ela é redondinha, ela vai ter comprimento? Vai sim. Imagina que você tem uma circunferência. Pensou aí na circunferência? Pois é, nós vamos cortar essa circunferência em um ponto. Chega lá e passar a tesoura. Quando você cortar a circunferência, você vai ficar com algo assim, certo? Você vai ter uma linha. Essa linha vai ter um comprimento. É por isso que se fala comprimento da circunferência. E quando você fechar essa linha, você volta para a sua circunferência. Entendido? Beleza, vamos avançar. Então, calcule o comprimento de uma circunferência com um raio de 5 unidades. E para calcular o comprimento, nós vamos usar qual fórmula? Comprimento é igual a 2 que multiplica π, que multiplica r. Então, avançando, dado que o raio r é 5 unidades, podemos substituir esse valor na fórmula para encontrar o comprimento da nossa circunferência. Comprimento é igual a 2πr. Por que que apareceu o 10 bem aqui? Vamos pensar juntos? Ó, o 10 apareceu e em nenhum momento aqui apareceu o 10. Apareceu o 5. E a gente sabe que o valor do π aproximado é 3,14. Mas aqui na nossa questão nós vamos até o 9. Tudo bem? E a gente vê que ele continua aí, mas nós vamos até o 9. Preste bem atenção. Qual o valor do raio? 5. Substituindo aqui, nós vamos ter o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio que mede 5 unidades. 2 vezes o 5, 10. Por isso que o 10 surgiu. 10 multiplicado por π. Qual o valor do π?
o valor do π já foi informado aqui para você. Ah, professora, eu vou fazer uma prova, eu tenho que decorar o valor do π? Não necessariamente. As questões elas têm o hábito de trazer o valor do π ali junto com o enunciado para que você possa apenas fazer a substituição, mas a fórmula você tem que dominar. Então, 10 multiplicado pelo valor do π. Todas as vezes que eu multiplico um número por 10, esse número vai aumentar de valor. Essa vírgula que nós estamos vendo aí entre 3 e 1 vai andar para a sua direita uma casa, por quê? Porque aqui nós temos um zero. Então, o valor aproximado aqui vai ser de 31,4, porque nós abandonamos, nós abrimos mão dos outros números após o 4, que é 159. Posso fazer isso? Pode, porque você vai estar trabalhando por aproximação. Ou seja, não é o valor exato, é por aproximação. Tudo bem? Então, o comprimento aí dessa circunferência aproximadamente, relembrando vocês, porque nós abandonamos ali alguns números decimais, é de 31,4 unidades. E vale a pena lembrar aqui o seguinte para os senhores, tá? Essas unidades aqui que aparece aqui do lado, pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro. Quem é que vai determinar? Quem vem determinando é a nossa questão. Mas olha só, nós falamos aí em comprimento da circunferência e avançando aí no nosso estudo, tem também uma parte que é super importante, que é a área da circunferência ou a área do círculo. Já que a circunferência é oca ali no meio, ela não vai ocupar um espaço. Então, a fala correta aí seria a área do círculo. Mas vem comigo, vem então, o que é esta área? De olho na tela, a área da circunferência é a quantidade de espaço contido, é a quantidade de espaço ocupado aí, como você lê, dentro da região delimitada pela circunferência, ou seja, guardada ali dentro da circunferência. A fórmula para calcular a área da circunferência é: área é igual a πr ao quadrado, mas vamos ver agora o que significa cada letrinha dessa. A de área, tá? A área da circunferência, mas aqui fica aquela observação que eu acabei de falar para os senhores. O correto é falar área do círculo, porque o círculo que possui ali quem? O preenchimento, o recheio. O π, que já se tornou um amigo íntimo nosso, que é uma constante matemática, é um número irracional e que aqui aproximadamente vai ter este valor, não é? Mas nós já vimos aí que o π também tem o valor de 3,14, mas a questão vai te dar o valor a ser usado. E R é o raio da circunferência. Quem é o raio mesmo, moçada? Ainda não ouvi a resposta. Ah, exatamente. É a distância de um ponto que pertence lá na circunferência, está lá na linha, lá na borda, até o centro dela, tudo bem? Mas para você visualizar melhor esta fórmula, como ela é usada, entender como funciona esse 2 aí no raio, que é expoente do raio, eu trouxe um exemplo. Vamos usar essa fórmula para calcular a área de uma circunferência com raio 5 unidades. Então, para nós calcularmos a área, qual é a fórmula? π, que multiplica raio ao quadrado, e eu quero chamar a atenção dos senhores bem aqui nesse raio ao quadrado. Vem pensar junto comigo. O raio ao quadrado aí é o seguinte, ó, π, que multiplica raio pelo raio. Como ele apareceu 2 vezes aqui na multiplicação, então ele vai ao quadrado, tudo bem? Então, a área desta circunferência do exemplo é, repete o π por enquanto. Qual é o valor do raio? 5. Então, 5 vezes 5, 5 ao quadrado é igual a 25. Agora sim, você já fez a operação ali com o raio, já substituiu o valor, já efetuou a multiplicação, agora coloca aqui o valor do π, que aproximadamente nessa questão é de 3,14. Tudo bem? Então, será 3,14 vezes 25. O valor aproximado vai ser de 78,5, mas agora aí eu vou te perguntar algo. E eu quero ouvir aqui a resposta. Por que esse aproximado e não o valor exato? Não, não é isso não. Agora, era 3,14 ali. É o valor exato do π? Não.
é o valor aproximado. Então, por isso que nós dizemos que esta área aqui é uma área aproximada. E quando nós trabalhamos com área, nós trabalhamos ali com unidades quadradas, porque quando se mede, quando se trabalha com área, a unidade de medida sempre vai ser elevada ali ao quadrado. Tudo bem? E para ficar fácil para você entender, deixa eu pegar um exemplo aqui. Imagine que o seu raio não esteja em 5 unidades, e sim em 5 metros. Então, quando nós fôssemos substituir aqui, na nossa fórmula, nós ficaríamos com o raio 5 metros multiplicado por 5 metros. O metro apareceu quantas vezes ali na multiplicação? 2. Então, aqui seria, se o raio estivesse em metros, não é? A área ali aproximada seria 78,5 metros ao quadrado. Tudo bem? Então, essa aí é a dica que eu dou para vocês, é a chamada de atenção para que você não erre nenhuma questão, para que você não perca nada aí quando você estiver resolvendo ali a sua prova, a sua seleção, seu vestibular. Tudo bem? Então, nós vamos recapitular aqui rapidinho. Circunferência, ela possui ali sempre a forma redonda de vários tamanhos, ela possui centro como elementos, raio, diâmetro. Tudo bem? E outra coisa que nós não podemos perder de vista, que ela possui um comprimento, que é determinado ali pela fórmula 2πr, e ela também possui ali uma área, que é determinada pela fórmula πr². Eu agradeço a sua companhia aqui e até o próximo encontro.